E aí, minha gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento nisso que a gente tem falado sobre a nossa vida de adoração, né? Nesse curso maravilhoso. A gente está vendo que a adoração é muito mais do que apenas música. Nós estamos aprendendo o tópico de adoração como estilo de vida, não é verdade? Então, a gente aprendeu nas últimas aulas, falando sobre a nossa resposta bíblica, como é que a Bíblia define a palavra adoração. E nós vimos as três palavras principais: submissão, temor e serviço. Hoje eu quero começar com você uma nova série, né, nesse nosso assunto, de nós falarmos de três fundamentos sólidos. Quais são as três bases importantes da nossa adoração? E essas bases nós podemos responder com a pergunta, né, conhecer com a pergunta: a quem nós adoramos? Nós vimos como nós adoramos, agora nós vamos ver a quem nós adoramos. E esses são os três fundamentos mais sólidos da nossa adoração: a quem nós adoramos. E nós vamos começar a ver hoje um pouquinho sobre o Pai a quem nós adoramos. Só que antes de nós entrarmos nesse assunto do Pai, eu quero que você entenda que o centro dessa vida eterna, João capítulo 17, Jesus diz isso: o centro da vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer ao Pai, é conhecer a Jesus. E como é que nós nos relacionamos com Ele? Como é que nós o conhecemos? Tá bom? Então, antes da gente começar verdadeiramente sobre isso, a gente vai ver que o ponto-chave dessa lição é que a adoração é um relacionamento com Deus, o Pai. Nós precisamos entender rapidinho o conceito da Trindade, o conceito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abre aí comigo em Efésios capítulo 1, verso 18, mas só para que você entenda que você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade, você vai encontrar o conceito da palavra Trindade. E onde é que começou isso? Começou mais ou menos no século II, ali, século III, com Tertuliano, com o esforço de mostrar isso para as pessoas, que Deus, ele são três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu pedi para você ir em Efésios. O conceito de você entender que Deus é um em essência e três em pessoa. Olha só, Efésios capítulo 1, verso 18. É isso? Não, Efésios 2, 18, perdão. Efésios 2, 18, anota aí na sua apostila. Efésios capítulo 2, verso 18, diz: porque por Ele, está falando de Jesus, porque por Ele, através dEle, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Porque por Ele, ambos, judeus e gregos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então aqui já está mostrando as três pessoas da Trindade: Jesus, o Pai e o Filho. Jesus, o Pai e o Espírito, perdão. E aí você consegue ver no batismo de Jesus, mais uma vez, Jesus, a voz que é a voz do Pai, e o Espírito Santo sendo representado através da pomba. Ou seja, há várias evidências na própria Bíblia, na própria palavra, de três pessoas sendo consideradas Deus. E aí você vai entender que a definição básica da Trindade é um Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito, que são plenamente e igualmente Deus. Se você olhar para Jesus, Jesus é Deus, em toda a sua essência. Quando você vê lá que Ele abriu mão da sua glória, Ele não abriu mão da sua essência, Ele abriu mão do seu direito de agir como soberano, de agir como um que está acima. Ele se colocou por debaixo. O conceito ali que Filipenses quer trazer é que Ele se colocou por debaixo.
Mas Jesus sabia que ele era Deus. Jesus, ele recebia adoração. Num dos livros de John MacArthur, que ele explica um pouco sobre isso, sobre essa defesa da fé, ele fala: Jesus sabia que ele era Deus, porque ele recebia adoração. E apenas Deus, biblicamente, pode receber adoração. E Jesus sabia disso. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. Nós sabemos que o Pai é Deus. E os três são plenamente e igualmente Deus. Veja só, quaisquer atributos que o Pai tenha, o Filho tem e o Espírito tem. Qual um atributo que você pensa de Deus? Amor. O Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito é amor. Você consegue enxergar isso tudo na Bíblia. Justo. O Pai é justo, o Filho é justo, o Espírito é justo. Paz. Ele é o Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Os três são coiguais, têm a mesma essência. Quaisquer atributos que o Pai tenha, Deus o Filho e Deus o Espírito tem também. Portanto, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são também eternos, onipresentes, onipotentes, infinitamente sábios, infinitamente santos, infinitamente amáveis, oniscientes. Eles são coiguais, coeternos, um em essência, um em natureza, um em poder, um em ação e um em vontade. Eles estão ligados. São três pessoas distintas, mas que estão ligados na sua essência. Eu coloquei na sua apostila o credo de Atanásio. Nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas eu te convido a você fazer essa leitura do credo de Atanásio, o credo apostólico, que traz justamente essa essência, e é base do nosso cristianismo, gente. É base da nossa experiência com Deus, é nós crermos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quando Jesus comissiona aqueles discípulos dele em Mateus capítulo 28, ele diz: batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com que eles possam imergir nessa realidade, a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você entende, eu coloquei também uma figura para que você entenda a definição dessa trindade, que Deus é um em essência. E você vê aí no meio, nesse triângulo, Deus. E você consegue entender que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas você consegue entender também que eles são três em pessoa. Ou seja, o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito. O Filho não é o Espírito, o Filho não é o Pai. O Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. Porque são três pessoas com a mesma característica, com a mesma essência. Então, só para você já ir anotando, por favor, para você entender que todos os três membros da Trindade recebem e capacitam a nossa adoração. Por que nós estamos falando sobre a Trindade? Por que isso é importante? Porque todos os três membros, se a gente está falando sobre adoração, e tem muita gente que erroneamente vai dizer: não, mas nós temos que adorar só ao Pai, nós temos que responder só ao Pai, e o Espírito Santo não, fica errado. Mas o Espírito Santo é Deus, ele é digno de adoração. Quando nós estamos nos submetendo à voz do Espírito Santo, que é Deus comigo e contigo, aonde quer que a gente vá, nós estamos adorando ao Espírito Santo. É o Espírito Santo, a gente vai ver mais para frente, que ganha essa liberdade no nosso coração. Eu não quero me adiantar, mas para que você entenda que tudo que a gente faz em adoração é através da obra consumada de quem? Do Filho. Para alcançar o coração do Pai. Gente, os três não estão brigando entre si. Conhecer a doutrina da Trindade, gente, é conhecer que os três não estão brigando entre si. Ah, olha lá, o Espírito Santo agora está se achando. Ele está recebendo mais adoração do que a gente. Aí, Jesus, está se achando. Você morreu e ele que está recebendo a fama. Olha aí, não há briga entre os três são perfeitos. O que um recebe, um dá. O que o outro recebe, o outro dá. Os três estão em comum acordo para um plano só.
Aleluia! Todos os três membros da Trindade recebem e capacitam a nossa adoração. Por isso, são os três fundamentos sólidos da nossa vida de adoração. O que é? Conhecer a Deus. E se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, a gente tem que se gloriar em o conhecer. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Aleluia! Olha, acompanha comigo nessa citação de James Torrance, que ele diz: o filho vive uma vida de união e comunhão com o Pai e com o Espírito. Pelo seu Espírito, ele atrai homens e mulheres a participarem tanto de sua vida de adoração e comunhão com o Pai, quanto em sua missão do Pai ao mundo. A adoração cristã é, portanto, a nossa participação através do Espírito, na comunhão do Filho com o Pai, em sua vida vicária de adoração e intercessão. É ao Pai, através do Filho, capacitado pelo Espírito Santo. Robert Schaper, ele diz: adoração é a expressão de um relacionamento, no qual Deus o Pai se revela e revela o seu amor em Cristo, e pelo Espírito Santo administra a graça, pelo qual nós respondemos em fé, gratidão e obediência. É ao Pai, através de Cristo, capacitado pelo Espírito Santo. Os três estão envolvidos em receber e capacitar a adoração. O Pai, o Filho e o Espírito. E o que a gente está vendo? A gente está vendo justamente isso. Quem é esse Pai? Quem é esse Pai? Você, se quiser, pode entrar lá no meu site lá do Asas da Fé, lá no Instituto do Asas da Fé, na série O Deus a quem adoramos. Eu explico muito mais sobre isso. Aqui é apenas uma introdução, mais uma pontuação para que você entenda que isso faz parte da nossa adoração. O Deus a quem adoramos, na realidade, é um estudo de teontologia, né? É um estudo mais específico, não é o estudo sobre Deus no completo, é um estudo sobre a pessoa de Deus, sobre as suas características, sobre a sua natureza. E a gente vai ver muito o Deus a quem adoramos, a gente vai ver também muita coisa aqui. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, você vai lá, www.asasdafé.com.br, e você clica lá no Instituto Asas da Fé, o Deus a quem adoramos. Então, quem é esse Pai a quem nós adoramos? Quem é esse Pai? E duas coisas são importantes quando você entende esse nosso relacionamento com o Pai. A primeira coisa é que a adoração começa com uma revelação de quem é Deus. Matt Redman tem uma música maravilhosa que ele diz que a gente só pode adorar quando a gente consegue ver. Então a gente está constantemente pedindo a Deus com que haja mais percepção da pessoa de Deus. A gente viu, quando a gente falou da resposta em temor, que temor começa na base da admiração. Eu preciso ver, admirar, focar. A minha adoração começa, e nós cantamos isso em um dos nossos CDs aqui do Asas da Fé, a minha adoração começa na revelação do seu amor, na revelação de quem Ele é. E aí eu sempre pergunto, né, quando eu vou pregar, eu falo, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Me diz aí, amor, paz, justiça. Ele é a sua bandeira, Ele é a sua vitória. Ele é o seu alicerce, Ele é o seu fundamento. Ele é a sua provisão. Ele é o que para você? Ele é o seu amigo. Ele é o seu pai, é o que a gente está vendo aqui. A gente poderia dizer isso, quantas coisas a gente poderia dizer, Deus, mas a gente não pode repetir apenas aquilo que eu ouvi falar, como Jó disse. Eu tenho que falar por experiência. Eu peço para você, com que você abra o seu coração, para que você possa ter essa experiência com Deus, aleluia. Essa experiência dele falar com você, de você deixar ele ser o Pai na sua vida. Assim como Jesus orou, Pai nosso, Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus e o nosso Deus. Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. A gente sai de uma concepção de sermos apenas escravos, nós vimos isso, de nós termos a consciência de nós servimos como filhos amados. Você e eu somos filhos amados por um Pai que é apaixonado por você. E tudo começa quando nós vislumbramos isso.
quando nós abrimos os nossos olhos para que nós possamos entender que a adoração começa na revelação de quem Ele é. Número 1, a revelação de quem Ele é. E número 2, eu entender que é o próprio Deus quem inicia o processo de adoração. Apenas algumas definições básicas para nortear a sua vida de adoração, de você entender que eu preciso conhecer a Deus. E número 2, é Ele quem inicia o processo de adoração. Não vem com o meu esforço, não vem com as minhas atitudes corretas, não, vem com Ele iniciando. Ele sempre toma o primeiro passo e nós respondemos. Lembra qual é a definição mais básica de adoração que nós estamos vendo aqui nesse curso? A adoração é resposta. É uma resposta em fé à graça de Deus. Se é uma resposta em fé, eu só tenho essa fé porque Ele me deu essa fé. É Ele quem me dá a medida de fé. E aí eu entendo que a graça é Deus tomando o primeiro passo. É Deus fazendo por mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo. É Deus adicionando algo na minha vida que eu mesmo nem esperava. É a graça de Deus chegando até mim. Começa com Ele. A adoração começa com Ele. Então, gente, anota mais essa frase, por favor. Adoração é um convite de Deus e não uma invenção do homem. Adoração é um convite de Deus e não uma invenção do homem. A adoração eficaz nunca será um resultado dos nossos esforços. A adoração acontece quando aprendemos a dizer sim de maneiras cada vez mais rápidas ao convite de Deus para nos encontrarmos com Ele. Sempre vai ser um encontro, sempre vai ter essa figura de uma dança. Ele te convida, você aceita, e aí Ele vai guiando os passos. Né? Eu falei disso uma série que eu fiz, falando sobre adoração. A adoração de um coração transformado, regenerados é o nome da série, também está lá no Asas da Fé. E eu começo dizendo isso. O que é essa vida de adoração? Essa vida de resposta, essa vida onde Ele nos leva a dançar, Ele nos leva a ter um encontro com Ele, gente. Isso é verdadeira adoração, esse encontro com Deus. João capítulo 4, verso 23, diz que a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores, Jesus é claro aqui para dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ao Pai. E aí você encontra essa expressão na Bíblia, Abba Pai. Né? Abre comigo em Romanos capítulo 8, vamos ler só essa. Tem aí outras referências, Gálatas capítulo 4, Marcos 14. Só Romanos capítulo 8, rapidinho, para você ver isso. Romanos capítulo 8, verso 15, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados, fundamentados, no qual nós podemos clamar, Abba, Pai. E eu sempre achei isso muito interessante, porque ele introduz a palavra hebraica Ava e a palavra em grego pater. E é interessante você quando faz um estudo um pouquinho mais, você entende que essa palavra Abba, ela tem o sentido de um filho pequeno, sabe, que corre para os braços do seu pai. Um filho pequeno que encontra segurança nos braços do seu pai, que encontra carinho. É a palavra usada por infantes, que dá a impressão de uma fé, de uma confiança, como de uma criança. Essa palavra Abba, ela tem o sentido de alguém que provê proteção e provisão. Eu corro para ele de braços abertos. Mas aí logo depois vem a palavra em grego, pater. E pater foi adicionado pelos judeus de fala grega e tem o sentido de uma maturidade adulta
baseada no conhecimento da palavra de Deus e no exercício da fé, que traz proteção e provisão. Na palavra Abba, eu corro, eu encontro nos olhos dele, eu encontro no coração dele essa proteção, essa provisão. Na palavra pater, quando eu me relaciono com alguém e eu chamo alguém de pater, eu estou demonstrando uma maturidade. Então, numa eu tenho intimidade, na outra eu tenho maturidade. Você está vendo como é que é o equilíbrio? Não é nenhum nem outro, são os dois. Há o movimento da intimidade. Aí é todo mundo íntimo, mas ninguém é maduro. Aí é o movimento da maturidade. É todo mundo maduro, mas ninguém tem intimidade. São os dois. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, a cultura de Deus, nós falamos sobre isso, sobre intimidade e autoridade. Intimidade e maturidade. Deus, quando Ele se relaciona com a gente como Pai, Ele nos mostra essas duas dimensões, intimidade e maturidade. Existem vezes que a gente está no culto e é aquele clima de, sabe, eu quero ser como criança, quero me jogar nos braços dele. Mas há momentos no culto que nós temos que administrar as coisas profeticamente e apostolicamente. E aí nós temos que nos levantar com autoridade e maturidade. Há momentos no culto que nós percebemos o novilho, nós percebemos a doçura da sua presença. Mas há muitas vezes nos nossos cultos que nós temos que perceber e responder ao leão, a autoridade daquele que assenta sobre o trono. E é percebendo isso que nós vamos crescendo espiritualmente para responder cada vez mais. A pessoa do Pai. Veja só nessa frase. Copie, por favor. Olha, nós amamos o Pai com uma chama de amor que não morre. Assim como uma criança que não tem medo, mas acha proteção. E com o entendimento de um filho maduro, pronto a tomar o seu lugar como herdeiro. Como criança e como alguém maduro. Como criança e como alguém maduro. Você sabe que o filho, por mais crescido que seja, sempre vai ser filho. Sempre vai poder beijar o seu pai. Sempre vai poder beijar a sua mãe. Por mais maduro que seja. Ou por mais velho que seja. Há sempre esse equilíbrio entre um coração de criança e uma mentalidade madura. Aleluia. E isso nós precisamos perceber no nosso relacionamento com o Pai. E com isso a gente começa a entender que não dá para adorar em ignorância, gente. Jesus vira para aquela mulher em João capítulo 4, ele diz para ela, vocês adoram aquele que vocês não conhecem. Jesus estava sendo enfático que esse relacionamento, para que ele possa ser verdadeiro, e a palavra verdade ali, aletheia, ela tem o sentido de uma nova realidade, para que nós possamos desfrutar dessa nova realidade, nós precisamos desse conhecimento, desse relacionamento. Adoração não é apenas dizer o nome de Jesus ou cantar canções a Ele. Adoração vem de um conhecimento experiencial de Deus. Abre comigo em 1 Crônicas capítulo 28, por favor. Você vê que todos esses tópicos a gente tem cada vez mais, para poder estudar. Só nesse tópico de 1 Crônicas 28, eu fiz uma série chamada Davi Conhecia o Deus a quem adorava, falando sobre os nomes de Deus. Você também tem lá no Instituto Asas da Fé. Aliás, é um centro de recursos para você nesses tópicos de adoração. E se você participa de algum ministério de música, esse também é um centro de recursos. Tudo gratuito para você lá, os vídeos, os áudios para você baixar, as apostilas. Aqui a gente faz o salmo de maneira mais resumida, mais concentrada e mais focada, para a gente falar sobre esse estilo de vida, que é para você que talvez não participe de um ministério de música, mas para você que tem esse coração de querer conhecer mais a Deus. Aleluia.
1 Crônicas 28, 9, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. E aliás, já puxa uma setinha aí, no conhece, e lembra de Daniel 11, 32, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, quer experimentar realmente vitória no seu dia a dia? Conhece a Deus. Experimenta a Deus. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o. Lembra que a gente falou da palavra serviço? Está aqui, aved, adore-o. Sirva-o, adore-o de coração íntegro e de alma voluntária. King James atualizada coloca com a disposição da tua alma. É um conhecimento que vem de dentro para fora, é um conhecimento onde eu quero, eu sei que eu quero, eu sei o que eu quero. Essa expressão alma voluntária traz o sentido de com o prazer da tua vontade, com os teus desejos, com os teus sentimentos. Davi está falando para Salomão, não é por obrigação, meu filho, é com a alma disposta. Davi entendia isso, que para que Salomão continuasse a reinar de maneira bem sucedida, ele precisaria conhecer a Deus. Ele precisaria continuamente responder a Deus. O que Davi está ensinando aqui, Salomão? Adoração. Davi está ensinando o princípio da adoração. Conhece e serve. Conhece e responde. Aleluia. Conhece e adore. Conhece e se submeta. Conhece e admira Ele. Com a tua alma, com tudo aquilo que você tem, e te vai tudo bem. Você pode estar certo que vai tudo bem com a sua vida. Conhecer em hebraico, yadei, significa perceber, ver. Conhecer por experiência, conhecer bem. Ser conhecido de. O que isso fala, gente? Fala de comunhão. Fala de ter comunhão. Anota mais essa frase, por favor. Conhecer a Deus de verdade nos leva a adorarmos de coração e compaixão. Conhecer a Deus de verdade nos leva a adorarmos a Deus de coração e compaixão. E a Bíblia fala de vários homens que experimentaram Deus nessa dimensão. Adão tinha comunhão com Deus no jardim, Enoque andava com Deus, Abraão cria em Deus, Moisés falava com Deus face a face, Paulo conhecia a Deus. O que Deus deseja, gente, é ser conhecido. Por isso é que ele diz lá, aquietai-vos, Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, me experimenta, acalma a tua alma, para de correr de um lado para o outro, para de bater cabeça, aquieta e me conhece, saiba que eu sou Deus. E eu quero que você entenda que a responsabilidade pela revelação não é sua, mas é de Deus. A responsabilidade para a revelação vem da parte de Deus, e Deus quer se revelar. O nosso papel é se abrir, como diz lá em Mateus capítulo 13. O nosso papel é abrir o nosso coração. E na parábola do semeador, a Bíblia diz que toda aquela semente que caía no solo, caía à beira do caminho, essa pessoa é como uma pessoa que não tem entendimento, não tem revelação, não tem percepção, não tem discernimento de qualquer coisa que seja, que Deus esteja querendo revelar. A adoração fala de Deus querer abrir o seu coração para você. É o Pai querendo abrir o seu coração, rasgar o seu coração para que você o veja, para que você o conheça. Jeremias 24, 7 diz, dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. E além disso, a Bíblia diz em João capítulo 4, que ele é um pai que busca. Ele é um pai que busca. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E sabe por que Deus está te procurando, gente? Porque Ele quer se derramar. Porque Ele quer se derramar. Porque Ele quer que você o conheça. Ele quer que você o experimente cada vez mais. Mais essa frase para você. A motivação de Deus em buscar adoradores nunca é autogratificação. É sempre autodoação. A natureza de Deus é doadora. A natureza de Deus é buscar alguém para quem Ele possa se doar.
Há sempre um rio de Deus querendo fluir dele, fluindo do trono de Deus, para alcançar a minha vida e a sua vida. Porque é importante entender sobre adoração, sobre esse fundamento da adoração, porque nisso eu entendo que a adoração não começa comigo, começa com o amor de Deus, e o amor de Deus sendo revelado para a minha vida. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e eu preciso entender que isso vem do Pai, isso vem de um Pai que nos busca, gente. Não é em si o ato da adoração que é importante. Nós não estamos aqui dizendo que você não precisa usar o seu corpo, você não precisa agir. O que nós estamos querendo falar com essa frase aqui é dar ênfase naquilo que é a prioridade. De onde começa? Qual é a fonte? A fonte é o nosso coração. Não é um ato da adoração em si, mas a vida que carrega o ato. Mas a vida que apresenta o ato. Ei, Caim e Abel, ambos doaram, ambos ofertaram, mas a Bíblia diz que Deus recebeu a Abel e a sua oferta, e não recebeu a Caim e a sua oferta. Ele não se agradou. E a Bíblia nos diz que aquilo que agrada a Deus é fé. Aquilo que agrada a Deus é a fé. Então não é um ato de adoração, mas a vida que carrega o ato que é importante para Deus. Para a gente terminar nessa citação de J.I. Packer, diz: o conhecimento de Deus como Pai é o coração da mensagem cristã. Pelo conhecimento de Deus, ele não meramente significa conhecimento intelectual, mas um conhecimento experimental. Uma profunda percepção do que significa ter o Deus do universo como nosso Pai. Se você quiser conhecer o quão bem uma pessoa entende o cristianismo, pergunte a ela o quanto ele entende sobre ser um filho de Deus e ter Deus como seu Pai. É o fundamento da nossa adoração. O fundamento da adoração cristã é ter Deus como Pai. Se você quer perceber e saber se uma pessoa realmente está respondendo dentro da base que Jesus Cristo quis nos ensinar, faça como J.I. Packer. Pergunte para a pessoa o quanto ela entende ser filha de Deus e o quanto que ela entende que ela tem um Pai que a ama, que a valoriza, que tem um chamado para ela. Então esse primeiro fundamento, gente, é bem importante. Deus é nosso Pai. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre Jesus, o Filho. Então não fique em casa não, vem para cá. Vamos estudar sobre esse assunto que é maravilhoso. Eu sempre me empolgo aqui. Você me perdoa se eu me empolgar bastante aqui, porque falar sobre adoração é falar sobre conhecer a Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa. Tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.